Você acorda e tenta fechar a mão. Não consegue. Os dedos não obedecem. Algo duro, curvado e estranho impede o movimento. Você olha para baixo e percebe. Suas unhas não são mais unhas. São garras espessas, amareladas, enroladas como presas antigas. Agora me diga, e se você nunca mais cortasse suas unhas? Antes de continuar, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você gosta de histórias que começam simples e terminam te fazendo repensar o próprio corpo humano, já se inscreve no canal agora. O que vem a seguir é mais perturbador do que parece. Cortar as unhas é um gesto tão automático que a gente quase não percebe. Um hábito invisível, herdado, repetido, mas o corpo humano não aceita bem o abandono. E quando você ignora algo por tempo suficiente, ele responde, às vezes de forma silenciosa, outras vezes grotesca. Vamos começar pelo básico. Unhas são feitas de queratina, a mesma proteína que forma o cabelo, a camada externa da pele, os chifres de animais. Mas existe uma diferença crucial. A unha não para de crescer. Em média, as unhas das mãos crescem cerca de 3 milímetros por mês. As dos pés, um pouco menos. Parece pouco, mas agora multiplique isso por anos, décadas, uma vida inteira, sem cortes. A unha não cresce reta, como em propagandas de esmalte. Ela se curva, procura resistência e enrola sobre si mesma. A pressão altera o eixo de crescimento. Com o tempo, ela engrossa, endurece, perde transparência, fica opaca, amarelada, às vezes marrom. E aqui surge a primeira pergunta inquietante. Até onde isso pode chegar? Segura essa pergunta. A resposta não é confortável. Há registros históricos que parecem saídos de um filme de terror. Em 1952, jornais britânicos relataram o caso de um homem idoso que viveu isolado por décadas. Quando foi encontrado, suas unhas tinham mais de 20 centímetros, retorcidas como galhos secos. Ele não conseguia segurar objetos, não conseguia escrever, não conseguia se alimentar sem ajuda. Suas próprias mãos tinham se tornado inutilizáveis. Mas isso não acontece da noite para o dia. É um processo lento, quase traiçoeiro. No começo, você só percebe que a unha está grande demais. Depois que ela começa a pressionar a pele. Em seguida, que ela machuca. E então, sem perceber, você adapta a sua vida à deformação. Você muda a forma de pegar objetos, evita apertos de mão, esconde os dedos. O corpo humano é assustadoramente bom em se adaptar ao anormal. Só que a adaptação tem um preço. Com um crescimento excessivo, as unhas começam a perfurar a própria carne. A curvatura pode fazer com que a ponta da unha volte em direção ao dedo, criando feridas abertas constantes. Cada pequeno impacto vira uma dor aguda. Cada toque, um risco de infecção. E aqui entramos em um território ainda mais sombrio. Debaixo da unha existe um ambiente quente, úmido e protegido da luz. O paraíso perfeito para fungos. Sem corte, sem limpeza adequada, esses micro-organismos se multiplicam. A unha engrossa, ainda mais se fragmenta. Por dentro, libera um odor forte. Em casos avançados, a infecção ultrapassa a unha e atinge o osso do dedo. Sim, o osso. Nesse ponto, médicos não falam mais em estética, falam em amputação, mas antes de chegar lá, existe algo ainda mais perturbador: a perda funcional completa das mãos. Imagine tentar digitar, tentar abotoar uma camisa, amarrar um cadarço. Agora imagine fazer tudo isso com lâminas curvas saindo dos seus dedos. Cada tentativa vira um exercício de dor e frustração. As unhas começam a se quebrar de forma irregular, criando pontas afiadas que se prendem em tecidos, na própria pele, no cabelo. E é aqui que muita gente se pergunta: mas unhas não quebrariam sozinhas? Às vezes sim, mas não como você imagina. Elas não se autorregulam. Elas quebram de forma caótica. Rachaduras profundas, fissuras internas,
lascas que expõem o leito ungueal. Isso não resolve o problema. Piora. Agora deixa eu te contar algo que quase ninguém sabe. Em algumas culturas e religiões, unhas longas foram símbolo de status. Na China imperial, membros da nobreza cultivavam unhas enormes para provar que não realizavam trabalho manual. Elas usavam protetores de metal para evitar que quebrasse. Mas mesmo nesses casos, as unhas eram cuidadas, limpas, lixadas, nunca abandonadas. Quando o cuidado desaparece, o corpo entra em colapso silencioso. E aqui vai outro detalhe perturbador. Unhas muito longas alteram a postura das mãos e, com o tempo, afetam músculos e articulações. Os tendões se adaptam à posição forçada. Os dedos ficam rígidos. Mesmo que você decida cortar tudo depois de anos, talvez nunca recupere totalmente os movimentos. Agora pensa nisso. Um hábito de 5 minutos por semana, evitando uma limitação permanente. Se essa história já está mexendo com você, aproveita essa pausa rápida e deixa um like no vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que nunca pararam para pensar no que o próprio corpo é capaz de fazer, para o bem e para o mal. Mas ainda não chegamos ao ponto mais extremo. Existe uma condição chamada onicogrifose. O nome parece técnico, distante, mas a aparência é brutal. A unhal cresce como um chifre, literalmente espessa, escura, retorcida. É mais comum em idosos, pessoas com circulação comprometida ou que ficaram muito tempo sem acesso a cuidados básicos. Agora imagine essa condição em todas as unhas. Há relatos médicos de pacientes que demoraram anos para procurar ajuda por vergonha. Quando chegaram, os médicos precisaram usar ferramentas cirúrgicas para remover as unhas, não cortadores, ferramentas cirúrgicas. E sabe o mais assustador? Muitas dessas pessoas não sentiam dor nas unhas em si, porque a queratina não tem nervos. A dor vinha depois da infecção, da inflamação, do dano colateral. O corpo sempre cobra. E então chegamos à pergunta que ficou em aberto lá no início. Até onde isso pode chegar? A resposta é simples e cruel. Até onde você permitir, sem intervenção, sem corte, sem higiene, as unhas podem crescer por décadas, podem deformar completamente as mãos e os pés, podem limitar sua mobilidade, sua autonomia, sua dignidade. Em casos extremos, podem ser o gatilho para infecções sistêmicas perigosas, especialmente em pessoas com imunidade baixa. Tudo isso porque alguém deixou de fazer algo aparentemente insignificante. Agora respira fundo. Olha para suas mãos. Agora mesmo, as unhas estão ali, silenciosas, crescendo. Elas não precisam de permissão, só de tempo. E aqui vem a reviravolta que quase ninguém espera. Cortar as unhas não é sobre vaidade, é sobre civilização. É uma linha fina entre controle e abandono, entre cuidado e caos. É um lembrete de que o corpo humano não é uma máquina autônoma. Ele exige manutenção, atenção, respeito. Quando você ignora pequenos rituais, problemas gigantes encontram espaço para nascer. E talvez essa história nunca tenha sido só sobre unhas. Talvez seja sobre tudo aquilo que você vem adiando. Pequenos cuidados, pequenas decisões, pequenos cortes que evitam deformações futuras físicas ou não. Se essa reflexão fez sentido para você, escreve nos comentários qual hábito simples você acha que as pessoas mais subestimam. Eu quero muito ler sua resposta. Compartilhe esse vídeo com alguém que adora curiosidades estranhas sobre o corpo humano. E se você quer continuar explorando os limites do que parece normal, já clica no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. A gente se vê no próximo capítulo. E da próxima vez que pegar um cortador de unhas, talvez você nunca mais faça isso no piloto automático.